Vamos entrevistar a partir de agora Lânia Barbosa, candidata a vice-prefeita pelo Novo, chapa encabeçada pelo Zé Paulo aqui em Aracaju. Jornal da Fã. Entrevista. Cara Lânia, muito bom dia. Seja bem-vinda aos nossos estúdios. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos que fazem a Rádio Fã. Bom dia a todos os telespectadores, aos ouvintes. Estamos aqui. Me diz uma coisa, quem é Lânia Barbosa? Conta um pouco da gente, da sua história e a sua chegada à política aí nesse cenário do Novo na disputa aqui em Aracaju. Bom, meu nome é Lânia Barbosa, eu sou advogado, tenho 28 anos. Além de advogada, eu sou empreendedora também. Minha família tem um negócio, nós temos um restaurante. E dia de domingo vocês vão me encontrar vendendo galeto também. Então, dentro da advocacia, eu tenho experiência na área civil, empresarial, também já trabalhei com direito administrativo e direito eleitoral também. Eu sou uma cidadã indignada, como vários de vocês que estão nos assistindo. Sempre gostei de política, mas tinha esse receio que muitos têm, por achar que política não era para mim, por achar que não tinha mais espaço para gente nova. Até que chegou um momento que eu decidi sair da inércia e concluir que, caso qualquer um de nós queira fazer diferença, fazer algo novo, nós precisamos sair da nossa zona de conforto e nos dispor. Então, eu procurei alguns partidos, comecei a procurar ali aqueles que tinham princípios parecidos com o meu e encontrei o Novo. Eu me filiei ao Novo. A princípio, eu queria conhecer como é que funcionava os bastidores da política. Acabei colocando meu nome à disposição para a candidatura à vereança e recebi o maravilhoso convite para integrar a chapa junto com o Zé Paulo e ser a vice dele. O Zé Paulo é alguém que eu admiro demais, um homem sério, competente, inteligente e que tem um desejo muito grande e verdadeiro de contribuir de alguma forma para a cidade de Aracaju e é um desejo que também está dentro do meu coração. Então, encontrei o que eu buscava. Aqui você, em Aracaju, é residente de que região? Moro na Cidade Nova. Cidade Nova. Isso. Perfeito. Dentro dessa fala que você faz, de que encontrou no Novo os seus princípios, para que as pessoas possam lhe conhecer mesmo, claro. Você é nova no cenário, queria explorar um pouco essa possibilidade. Quais são esses princípios que você se identificou com o Novo? Pronto, o Novo ele tem um slogan, né? Ele diz assim, a gente defende o Brasil. Então é um partido que defende o interesse do brasileiro. É um partido que se identifica como um partido de direita, que acredita em um Estado enxuto, porém eficiente em áreas como saúde, educação, segurança, mobilidade. É um partido que defende valores tradicionais, mas liberal na economia. Então, acredita que o Estado ele deve sim ocupar-se dessas áreas, óbvio, mas deve dar espaço à iniciativa privada, para que a gente possa gerar empregos, né, e para que a economia comece a girar de verdade. Como empreendedora, como é que foi essa sua experiência? Quais foram as principais dificuldades, os principais desafios que você viveu? Bom, o empreendedor ele encara o primeiro desafio, que é não ter uma cultura que fomente o empreendedorismo. Então, infelizmente, na escola a gente não vê isso, né? A gente não tem ensinos, não tem ensino de educação financeira, por exemplo. Nós não somos motivados a empreender. Então, eu venho de uma família de comerciantes, né? Meus pais sempre tiveram comércio, não existe ninguém na minha família que fosse da área política. E muito menos alguém que fosse da área do direito, né? Eu me identifiquei com o direito, sou a primeira advogada da minha família. E claro, por vir de uma família de comerciantes, o comércio, o negócio sempre me atraiu. Mas, assim, a gente não encontra, infelizmente, enquanto empreendedor, um espaço, seja cultural, seja econômico, também muito favorável para que a gente possa explorar as nossas atividades. Então, uma forma de contribuir para isso é exatamente estando na política. E aí vamos pegar esse gancho, então. Sim. Como proposta para os empreendedores, o que é que o Novo apresenta, o que é que o Novo, caso conquiste a vitória nas urnas no próximo dia 6, apresentaria de ações para os empreendedores aracajuanos? Pronto, nós precisamos que você no dia 6 vote 30, né? Vote na chapa Zé Paulo e Lânia, mas vamos lá. Nós temos algumas propostas para o empreendedorismo e para a geração de emprego. Nós acreditamos que a melhor política social é o emprego, certo? Esse é o primeiro cenário. E para que a gente gere emprego, a gente precisa o Estado precisa facilitar e favorecer o surgimento de novas empresas. Eu poderia aqui dizer, por exemplo, da ideia de redução de impostos. Eu só não digo isso agora e afirmo que a gente vai reduzir impostos como ISS e outros, porque tudo está dentro de um orçamento. E, claro, o orçamento para esse ano ele já está cogitado, ele ainda não foi para votação. Então, tem propostas que a gente precisa ter cuidado na hora de falar, mas é algo... Ele não é responsabilidade de quem vai entrar, né? Mas de quem está ainda na gestão. Exato. Então, já cogita-se um orçamento. O que acontece? Veja, para que você entenda. O município, por lidar com o seu dinheiro, contribuinte, cidadão, ele precisa ter critérios. Então, o dinheiro que vai ser gasto no ano seguinte, lá em 2025, ele precisa ser aprovado pela Câmara de Vereadores este ano.
Então, veja, tudo tem que ser muito cuidadoso para que o município não seja displicente e irresponsável com o seu dinheiro. Então, o orçamento que que foi cogitado para esse ano é de 4 bilhões. Então, eu não posso chegar aqui agora e dizer que ano que vem a gente vai fazer isso. Mas, dentro das propostas de um novo, existe isso de redução à tributação. Uma outra proposta é facilitar ali, criar, por exemplo, ali no centro, uma central do empreendedor. Tem algo que, inclusive, foi eu que propus para o plano de governo, que é muito interessante para mim, que é a ideia das startups. Startups são negócios que surgem em um cenário muito imprevisível e trazem normalmente uma inovação. Então, tem ali a possibilidade de pegar espaços ali no centro, por exemplo, e criar parques tecnológicos para que as pessoas, os jovens, por exemplo, como eu, e pessoas de qualquer idade se sintam à vontade para criar seus negócios. A gente pensa em ensinos nas escolas, então, assim, são diversas propostas dentro dessa área. Só não vou continuar porque a gente tem um tempo, né? Não, fique à vontade. Pronto. Fique à vontade, nós temos tempo para abordar vários temas. Pronto, ótimo. Então, assim, em geral é isso. É facilitar, o Estado ele tem esse dever de facilitar a vida do cidadão. Então, é propiciar e fazer parcerias público-privadas, facilitar, a possibilidade do cidadão empreender, ter seu negócio e gerar emprego, movimentar a economia. Estamos entrevistando Lânia Barbosa, candidata a vice na chapa do Novo aqui em Aracaju. Como é que se deu essa composição da chapa internamente? O Zé Paulo já tinha conquistado um destaque, digamos assim, no cenário político desde aquelas discussões da pandemia. Ele, como procurador, se posicionou contrário a algumas medidas tomadas ali naquele momento que ele considerava exageradas. Mas internamente, tinham outros nomes? Você foi surgindo justamente pelo seu desempenho? Como é que se deu essa composição? Dentro do nosso partido, é um partido muito unido e muito homogêneo, no sentido de que nós temos pessoas extremamente capacitadas em diversas áreas. Inclusive, nós temos aqui, e aí eu preciso honrar a vida dela, uma candidata a vereadora, a Cida Santana. Nós temos aqui uma filiada ao Novo, a doutora Stephanie Loureiro. Então, nós temos pessoas que são extremamente capacitadas ali dentro do nosso grupo. E, para mim, foi uma alegria receber o convite, principalmente diante de todo esse cenário. Eu não acredito que eu tenha nada de especial, nada além do que os outros têm também, mas eu acho muito interessante o fato de, assim como muitos, eu ser jovem. E isso faz com que pessoas jovens possam olhar para mim também, e eu espero que esse seja o olhar, e se identificar e acreditar que também podem entrar na política. Como eu disse, a princípio eu coloquei meu nome à disposição para o cargo de vereador, eu queria entender como é que funcionava a política e recebi o convite. Eu não sei como foi o trâmite interno, mas eu recebi o convite e aceitei de pronto. Me diz uma coisa, Lânia, como é a dificuldade de fazer uma campanha sem tempo de TV para poder diariamente entrar na casa do cidadão, da cidadã e apresentar as suas propostas? Como é que vocês têm feito essa campanha nesse pleito? Sim, o tempo de TV é importante, né? Assim como ter recursos também é muito importante. O Novo ele não conta nem com tempo de TV, nem com grandes recursos. Mas nós temos um povo muito unido. E muito mais do que, com todo respeito à propaganda eleitoral, que ela é importantíssima, mas eu acredito em um marketing que é muito mais eficiente, que é o marketing boca a boca. Então vamos lá. Se você, cidadão aracajuano, ouve as propostas que o Zé Paulo tem, que o Novo tem para a cidade de Aracaju, e você se identifica e você começa a falar para o seu vizinho, para o seu amigo, ele vai acreditar antes de acreditar em nós, no Zé Paulo, em mim, vai acreditar em você. Certo? Porque você tem esse poder sobre essas pessoas que você conhece, elas confiam em você. E, naturalmente, ela vai buscar ali entender mais um pouco sobre o Zé Paulo, sobre as propostas que ele tem e o Novo tem para você, aracajuano. Então, o que a gente vem fazendo? A gente vem visitando diversos bairros, diversos comerciantes, a gente junta ali uma população, a gente tem panfletado nos sinais e se apresentando, de fato, para a população aracajuana. Como você mesmo disse, e realmente não é fácil se a gente não tem um tempo de TV, mas é por isso que nós agradecemos iniciativas como essa da Rádio Fã, como o debate também que foi feito, porque muitas pessoas conheceram o Zé Paulo através do debate. Inclusive, Narciso, e aí parabenizando vocês, a gente fez um adesivaço ali na orla e algumas pessoas identificaram o Zé Paulo pelo debate da Fã. Olha que maravilha. Que bacana. E aí, cadê meu candidato? Meu candidato? Quem? Zé Paulo, meu candidato a prefeito. Eu vi ele no debate, ali no debate da Fã, gostei muito. Então, veja a importância que veículos de comunicação como esse têm, principalmente diante de partidos como o nosso que não tem tempo de TV. É assim que a gente vem fazendo. E a crítica de alguns colegas de jornalismo que estavam lá acompanhando apontaram o Zé Paulo como, entre os candidatos, aquele que melhor aproveitou
o espaço do debate para poder apresentar as suas propostas, né? Enquanto haviam ali alguns outros duelos, Paulo aproveitou bastante para explorar as pautas que vocês têm como prioridade. Estamos entrevistando aqui no Jornal da Fã, Lânia Barbosa, candidata a vice-prefeita de Aracaju pelo Partido Novo. Você já parou para pensar nos benefícios que o retorno da Petrobras trará para Sergipe? O Sindipetro Alagoas Sergipe está lutando por isso. Mais empregos, economia fortalecida, desenvolvimento para o nosso estado. Junte-se a esta causa. Sindipetro Alagoas Sergipe, unido pelo progresso de todos nós. Você tem medo de dirigir? O SESC Senat te ajuda a superar isso e a impulsionar sua carreira com o curso Perca o Medo de Dirigir. Você vai ganhar a confiança no volante. Instrutores qualificados e psicologia integrada garantem um aprendizado seguro e eficaz. Matrículas abertas. Ligue 2107-4900 ou acesse @SESC Senat Sergipe. SESC Senat, cuidando de você e da sua segurança no trânsito. Cursos e serviços gratuitos para profissionais do transporte. A Urbani vai fazer um lançamento incrível na Barra dos Coqueiros e já posso adiantar que é algo nunca visto em Sergipe, como a vista de tirar o fôlego. Acesse em primeira mão pelo WhatsApp 99803-5556, 99803-5556. Lânia, educação, qual é a proposta de vocês? Bom, nós temos diversas propostas e antes de falar das propostas, a gente precisa entender qual é o cenário da educação hoje em Aracaju. Nós temos um índice que mede a educação, que é o IDEB, e nesse índice, veja, o município ele é responsável pela educação básica. Então, é a educação que vai ali até o ensino fundamental, mais ou menos. Então, de um índice de 0 a 10, esse índice ele é feito, essa avaliação é feita a cada 2 anos. No índice de 0 a 10, nos anos finais, ali no ensino fundamental, Aracaju, ele decaiu nos últimos 2 anos. Nós trabalhamos com a ideia de gestão. Então, ter, não só na questão da educação, como em todas as áreas, uma gestão eficiente. Pessoas ali que têm capacidade de direção para exercer esses cargos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é material didático adequado. Um terceiro ponto seria a climatização ali das salas, né? Por mais que alguns digam que todas as salas são climatizadas, não são. Inclusive, nós recebemos, após o debate da FAM, recebemos alguns relatos de que, muito embora alguns colégios tenham, apesar de alguns colégios terem ali o ar-condicionado, dia sim, dia não é desligado. Então, e outros nem sequer têm. Então, a gente vê que precisa melhorar nesse ponto também. Uma outra questão que a gente sempre diz é um incentivo ao professor. Não só ao professor, como todo aquele que trabalha dentro da educação. Nós somos seres humanos e o ser humano ele vive à base de estímulos. Isso é fato. Então, há algumas medidas, por exemplo, que foram tomadas lá em Joinville. A gente sempre fala do exemplo de Joinville, porque lá o prefeito é um prefeito do Novo. E Joinville é uma cidade de Santa Catarina e eles têm uma população em quantidade aproximada com a nossa. Eles têm 600 milhões de habitantes. Então, veja, lá eles adotaram, por exemplo, a ideia do 14º salário. E aí todo aquele professor, né, desde que sejam atingidos ali os critérios que foram pré-estabelecidos, desde que esses critérios sejam atingidos, desde que o aluno ele melhore e progrida dentro da avaliação, o professor e todo aquele envolvido na educação ele será bonificado. Então, nós acreditamos nisso também. Estas são algumas das propostas. Claro, tem a própria questão de trazer a tecnologia, mas de forma comedida, de forma... A gente precisa ver, né, até que ponto a tecnologia ajuda ou não. Ela é importantíssima, mas claro, não pode tomar o espaço ali, por exemplo, do professor. Então, Aracaju, como um todo, tem deficiência em diversas áreas. A educação é uma delas, como já demonstrado, e essas são algumas das propostas que o Novo tem para a educação em Aracaju. Centro de Aracaju, vocês falam muito em empreendedorismo, né, na iniciativa privada. Como é que vocês enxergam a realidade do centro e o que fariam de novo ali para tentar revitalizar, fazer essa tão sonhada revitalização do centro? Pronto, nós tivemos a oportunidade de conversar durante o período de campanha, pré-campanha e campanha, conversamos com a associação ali dos comerciários de Aracaju. E eles mesmos, nada melhor do que alguém que vive ali a realidade todos os dias. E eles já têm, inclusive, propostas que já foram apresentadas diante da Câmara de Vereadores, mas que ainda não foram adotadas. E nós ficamos muito felizes em ouvir essas propostas e algumas delas já estavam dentro do nosso plano de governo também. Veja, o centro ele já foi o foco ali, né, o ponto central de Aracaju. Hoje a gente vive um esvaziamento do centro. Então nós temos ali um comércio que funciona pela parte do dia, as pessoas se sentem inseguras no quesito de segurança. Nós conversamos com comerciantes e com pessoas que ali trabalham e que ali vivem. Nós temos uma evacuação da população, né? Não é uma área mais tão residencial como era antes. Então, o que o Novo propõe?
É óbvio que a gente não pode dizer que o centro vai voltar ao glamour que tinha antes, né? A tudo aquilo que tinha antes, né? Porque as coisas vão evoluindo, nós temos, não evoluindo, mas vão avançando, nós temos áreas em expansão, mas nós temos ali para o centro propostas, por exemplo, uma proposta a longo prazo, a ideia das fachadas ativas. O que seria isso? É pegar um prédio e fazer com que ele seja comercial e residencial ao mesmo tempo. E aí você diminui, por exemplo, alguns impostos, IPTU e algumas coisas nesse sentido, para que a pessoa, para que a população se sinta motivada a voltar ali para o centro. Então, dentro de um prédio que seria comercial e residencial, nós temos na parte de baixo um funcionamento de comércios, de negócios, e em cima uma área residencial. Nós temos a ideia de trazer festivais culturais, festivais gastronômicos ali para a região do centro. Nós temos partes ali dentro do mercado mesmo que não são utilizadas. Nós fizemos uma visita, algumas visitas ao mercado, e dentre uma delas subimos até o último andar. E eu confesso que eu não tinha... Eu sempre vou ao centro, mas eu nunca tinha ido até aquela parte. E ali nós temos uma vista maravilhosa, mas poucos comércios ali em cima. Então, por que será, né? O que está acontecendo? Por que as pessoas não se sentem tão motivadas a empreender no centro? Dentro do nosso plano de governo também há uma proposta, dentro da ideia de empreendedorismo, de trazer ali um centro de empreendedorismo para o centro, uma central de empreendedorismo para o centro. Essa ideia que eu falei das startups também seria desenvolvida ali no centro, de um parque tecnológico. Então, são algumas medidas que podem trazer essa revitalização do centro. Lá, o pessoal da associação também falou muito da ideia das calçadas, né? Muita calçada ali sem a infraestrutura devida. Então, são pontos que vão do mais complexo ao mais simples, mas que medidas simples ali já adotadas podem facilitar e trazer um movimento um pouco maior para o centro. Recebo aqui do Gabriel Magalhães. Há poucos instantes, o doutor Cláudio Geriatra teve dificuldade de chegar aqui à FAM-FM por causa do trânsito na Tancredo Neves. Nosso colega Gabriel Magalhães está informando aqui que a Tancredo Neves hoje está um caos. Me parece que um acidente acabou criando bastante transtorno aí na região. Então, você que está prevendo pegar a Tancredo Neves ou que já está parado aí no trânsito na Tancredo Neves, realmente vai demorar um pouquinho para você sair dessa localidade. Se você puder evitar a Tancredo, evite. E aí eu lhe pergunto, mobilidade urbana, quais são as propostas do novo? Pronto. Nós temos vamos lá, primeiro na questão de trânsito, aproveitando já o gancho do que foi falado. O trânsito é inevitável que a gente vai precisar de obras, só que obras é algo a longo prazo. Então, veja, a gente tem no nosso plano a ideia das obras, por exemplo, construir uma via ali que ligue o Jabotiana à parte ali da Universidade Federal, porque o Jabotiana, quer queira, quer não, tem uma entrada e uma saída. E ali o trânsito também é muito complicado nos horários de pico. A gente tem propostas para a criação de viadutos, mas isso, como eu falei, é a longo prazo. A princípio, a gente sempre fala, por exemplo, da questão dos sinais, dos semáforos. Nós temos um equipamento, um mecanismo ali que pode gerir o funcionamento do sinal, sincronizar os sinais. Então, em momento de pico, o sinal ele abre e fecha mais rápido. Em um momento que não é tão de pico, ele pode demorar um pouco mais. Isso facilita, por mais que pareça simples, isso facilita o escoamento ali dos veículos. A gente tem, como eu disse, propostas nesse sentido de ver, a gente precisa ver quais são as obras, né? Nós temos algumas obras em Aracaju já sendo efetuadas, e tudo aquilo que é bom, óbvio, a gente perpetua, a gente continua, a gente faz, mantém e aprimora. Tudo aquilo que não é favorável, a gente vê ali uma forma de resolver e de melhorar. Então, como eu disse, a princípio, quanto a trânsito, essas são as propostas de infraestrutura, óbvio, fazer obras, mas a princípio ali resolver essa questão dos sinais, né, e outros pontos nesse sentido. Mobilidade urbana também envolve transporte público. E aí, posso falar de transporte também? Sim, fica à vontade. Ótimo, vamos lá. De uma forma geral, mobilidade. Pronto. Nós temos uma licitação em andamento, uma licitação que demorou um tempo para surgir, e está surgindo agora já no final do governo. Exato. E é muito complicado porque a gente não tem um tempo aí para analisar, para observar como é que está sendo essa licitação. Então, veja, nós temos uma frota antiga e desde a época que eu estava na faculdade são os mesmos ônibus. Eu lembro de voltar às 6 horas da noite no ônibus lotado, na porta, né, porque se eu esperasse um pouco mais, eu perdia o ônibus e eu teria de ficar ali mais meia hora. Então, assim, mobilidade urbana, essa parte de ônibus deixa a população muito a desejar. A população sofre muito com essa questão de ônibus. Nessa licitação, o próprio Ministério Público já apresentou pontos ali que impedem o funcionamento, a continuação da licitação. E quais foram esses pontos? Um deles foi o fato de favorecimento. Então, o próprio Ministério Público apresentou ali à Justiça dizendo, olha,
acreditamos que existe um certo favorecimento aqui de algumas empresas. E a forma como foi criado aqui o edital acaba excluindo a possibilidade de algumas outras empresas competirem. Um outro ponto que suscitado ali pelo Ministério Público é essa questão do orçamento que a gente já falou. Lembra que a gente conversou aqui agora que o orçamento do ano que vem ele precisa ser previsto esse ano? Então, esse aumento no valor que vai gerar naturalmente com essa licitação não está previsto no orçamento do ano que vem. E este é um outro problema. Então, outro ponto. Essa licitação ela traz a ideia de 18 novos ônibus. Será que somente 18 novos ônibus são suficientes para Aracaju? Nós temos uma frota que não atende completamente a população. Como eu acabei de dizer, em horários de pico, as pessoas precisam ficar horas ali no terminal esperando um ônibus para voltar para casa. Então, veja, nós acreditamos que, do jeito que está a licitação, ela não pode prosseguir. Então, ela precisaria, assim, e concordando com o Ministério Público, ela precisaria ser anulada, para que a gente pudesse fazer uma nova licitação e trazer novos ônibus que tenham ar-condicionado, ônibus que tenham... O Zé Paulo sempre fala do ônibus articulado, né? Nós temos... Não sei, eu acho que temos poucos ainda em Aracaju, de uma empresa específica. E o ônibus articulado, ele ajuda muito. Ele é muito grande, né? Então cabe ali uma quantidade maior de pessoas. Então nós temos este problema também para resolver no quesito ônibus, no quesito transporte público. Independente de quem assumir a prefeitura no ano que vem, nós esperamos que sejamos nós, então vote 30, dia 6 de outubro, mas independente de quem assumir, vai enfrentar diversas situações e uma delas é essa do transporte público e da mobilidade. Imagine-se tomando café na varanda com vista para o charmoso Central Garden, a maior e mais bela área planejada da construtora Celi. Essa é a nova vida no Arbo Residência, com ambientes integrados e suítes em todos os apartamentos. Você escolhe entre aconchegantes plantas de 2 ou 3 quartos. Como o primeiro projeto vertical da região, o Arbo Residência já apresenta alta valorização em apenas 3 meses de lançamento. É mais que um lar, é um investimento inteligente no seu futuro. Arbo Residência, onde a natureza e a vida urbana se encontram. Tá fácil, tá Banese Card, tá fácil, tá MovePay. Mude sua vida com Banese Card e a MovePay. Mais controle nas suas compras e pagamentos rápidos e seguros. Acesse e saiba mais em movepay.com.br e banesecard.com.br. Não perca tempo quando for comprar seus medicamentos. Nas farmácias Edson você encontra tudo. Linha completa de medicamentos e produtos de higiene e beleza, com o menor preço da cidade. Chegamos em Nossa Senhora do Socorro, hein? Avenida Coletora C, Marcos Freire 2. Farmácias Edson. Essa é de Sergipe. Magna Santana, sua pergunta para a Lânia, Magna. Bom dia, candidata. Bom, a pergunta que eu sempre faço, eu não sei, Narciso, eu estava fazendo agora uma gravação do Play, e eu não sei se de repente o papel dela como vice nesse processo. Mas hoje eu deixei para você essa, Magna. Obrigada. Porque realmente a gente pergunta sempre ao vice. E eu fiz até esse questionamento a ela lá no debate, né, da Fana, lá no teatro, no questionamento da entrevista aos vices. Exatamente até sobre esse papel, que essa é uma peça decorativa. E ela até, como mulher, ter uma atuação. E ela até foi muito incisiva nessa resposta. Seria interessante até, novamente, compartilhar nesse sentido. E eu acrescento que ação, se a chapa aí for eleita, voltada para a mulher, né, na gestão pública, que tem buscado ocupar aí um espaço bastante preponderante, assumindo um protagonismo muito, muito interessante na política e também na gestão pública. Qual é a visão das propostas do Novo para este segmento e o papel, é claro, né, da vice nesse processo? Vai ser só decoração? À vontade, Lânia. Oi, Magna, bom dia. Muito obrigada pelas perguntas. Realmente a Magna me perguntou isso lá no debate e o que ela falou que eu respondi de forma incisiva foi o seguinte, eu vou replicar aqui agora. Eu disse a ela e digo agora que se fosse para ser vice decorativa eu sequer aceitaria o convite. Veja, o vice ele é substituto eventual do prefeito. O que significa dizer? O prefeito, se eleito, é Zé Paulo, certo? Mas se for necessário e quando for necessário em casos de vacância, em casos que ele precisar se ausentar, eu estarei lá. Em tudo que Zé Paulo me pedir para fazer, eu estarei lá. As atribuições do vice, elas estão previstas dentro da Constituição e da lei orgânica do município. Então, qualquer atuação que exceda isso é inconstitucional, é ilegal, certo? Então, como eu disse, o vice ele é o substituto eventual do prefeito. Ele
ele vai agir enquanto o prefeito não estiver ali presente, ele também integra um conselho ali do prefeito. Então, todos esses papéis que são inerentes ao vice, eu vou cumprir e vou cumprir com competência. Mas, como eu disse, se fosse para ser vice decorativo, eu sequer aceitaria o convite. A outra pergunta foi quanto ao papel da mulher não, quanto à política pública para a mulher. Veja, nós, do Novo, nós aproveitamos toda e qualquer política que tenha dado certo e que esteja surtindo efeitos positivos. Dentro do nosso plano de governo, por exemplo, tem a questão da ampliação ali da Patrulha Maria da Penha. Mas, em geral, o nosso plano ele é para todos. E nós, mulheres, nós temos uma capacidade absurda de performar bem, de agir bem em qualquer coisa que nós somos colocadas. Então, como eu disse, nossa proposta é para toda a população e isso inclui também as mulheres. E como mulher, eu posso dizer que tudo e qualquer coisa que nos propusermos a fazer, nós faremos bem feito. Com relação à saúde de Aracaju, como é que o Novo enxerga o sistema de saúde de Aracaju e que propostas apresenta? Bom, o sistema de saúde de Aracaju é ineficiente. Eu não posso usar outra palavra porque eu seria desrespeitosa com as pessoas. Eu estava vindo para cá na CISI, e pessoal, e eu passei ali pelo Lamarão, pela UBS Carlos Ferreira. E tinha uma fila enorme de pessoas ali. E olha que a UBS não tinha nem sido aberta. Então, veja, se as pessoas não chegarem cedo, elas não vão conseguir vagas. E esta é uma reclamação frequente da população de Aracaju, a falta de vagas para exames. Esta é uma. Outra reclamação é a falta de medicamentos. Outra reclamação é a questão do atendimento, de ser mal atendido. Recentemente, eu tentei entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde para buscar ali alguns dados e algumas informações, porque a transparência do município também é péssima. Em um ranking ali dentre as capitais de Aracaju, ou melhor, dentre as capitais do Brasil, Aracaju ocupa a 22ª posição em transparência. Então, veja, nós temos 26 capitais e a capital geral, que é o Distrito Federal, a capital nacional, nós temos então 27 capitais e dentro desse ranking Aracaju é a 22ª em transparência. Isso significa dizer que ela é a 6ª capital menos transparente. Então, as informações são muito difíceis de encontrar. E aí, nesse dia, eu liguei para a Secretaria Municipal de Saúde para obter algumas informações quanto a filas, quanto a dados, e eu não fui atendida, eu não consegui completar a ligação. Achei que era algo só meu, mas algo que tinha ocorrido só comigo, mas percebi que não. No próprio Google, se você for olhar lá, vão ter comentários que datam de 2 anos até hoje das pessoas reclamando da mesma coisa, que ligam e não são atendidas, que vão aos postos e não são atendidas. Então, este é o cenário da saúde em Aracaju. E quais seriam, então, as propostas do Novo? Não adianta só criticar e não dar proposta. Então, veja, a gente sempre fala da ideia de gestão. Então, mais uma vez, em toda e qualquer área, ter profissionais que sejam habilitados e capacitados à função de gestão e liderança e direção. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é criar um sistema integrado, e isso pode ser feito por meio de software, por exemplo, de tecnologia, de internet, que interligue todas as UBS e a Secretaria Municipal de Saúde, que através disso a gente possa saber a questão do estoque, né? O que está baixo em um lugar, o que precisa ser reposto ali. Outro ponto que a gente sempre fala é a criação de um aplicativo, para que a própria população possa ali marcar os seus exames, e aquele que não tem essa habilidade com internet, com tecnologia, ele vai sim ao posto para que um agente responsável por isto marque ali a consulta para ele. Um outro ponto na saúde é a questão de concurso. O Zé Paulo teve a oportunidade, eu acompanhei, de conversar com o sindicato dos médicos, e eles nos apresentaram alguns dados. Por exemplo, Aracaju era para ter 800 médicos, e parece que são só 200. Então, nós temos uma deficiência ali no quadro de funcionários, não só de médicos, mas também de enfermeiros e de outros profissionais da saúde. Então, um dos pontos seria também a realização de concursos públicos para que a gente pudesse suprir essas necessidades da população. Existem outras propostas, mas as principais, as mais urgentes, seriam essas. Estamos entrevistando Lânia Barbosa, candidata a vice do Partido Novo aqui no Jornal da Fã. Este calendário de entrevistas, sempre lembrando, foi definido com a participação dos assessores de todas as candidaturas em sorteio. Lânia, vocês nesse clima de campanha e observando também algo que muitas vezes é reclamado por alguns candidatos, por outros comemorado, pesquisas eleitorais. Nas pesquisas eleitorais, o desempenho de vocês, segundo todos os institutos divulgados, não tem sido muito bom. Como é que vocês internamente trabalham esta informação e como é que enxergam a pesquisa dentro do contexto das eleições? Então, veja, nós acreditamos que o desempenho baixo é exatamente pelo fato das pessoas não conhecerem o Zé Paulo.
todas as oportunidades que nós tivemos de conversar com pessoas que não conheciam ele, passaram a conhecer, essas pessoas tiveram uma boa impressão dele e das propostas que o Novo tem para Aracaju. Então, de fato, voltando àquela questão de não ter tempo de televisão, de não ter recursos, são pontos negativos e que, claro, influenciam em um resultado mais aquém do devido. Inclusive, uma dessas pesquisas mostra que 84% da população pesquisada ali não conhecia Zé Paulo. Então, veja, não é tanto uma questão de não concordar com princípios, é mais pelo fato de não conhecer de verdade. Então, a gente tem isso em mente. E nós também entendemos quais são as nossas limitações, principalmente na ideia de orçamento, nós sabemos disso. Então, dentro dessas situações, o que a gente faz? A gente aproveita muito essas oportunidades, como a da FAM, como já dito, e nós estamos trabalhando nos bairros. Nós, como já dito, estamos visitando ali comerciantes, tentando apresentar nossas propostas. O Zé Paulo ele tem um perfil e nós sugerimos aqui que você siga, é o @Zé Paulo Leão, siga o meu também, @LâniaBarbosa_, e lá nós falamos das nossas propostas, porque são os meios que a gente tem de trazer não somente a informação e as nossas propostas para Aracaju, mas também de fazer com que a população de Aracaju nos conheça. Perfeito. Com relação ainda dentro desse campo de propostas para Aracaju, para a criança, a primeira infância, como chamada, o que é que vocês acham que é mais urgente para tentar diminuir a mortalidade infantil, por exemplo, ou o atendimento? Porque existe uma questão discutida, que é a questão das creches, também. Existe também a questão discutida, que é a questão das maternidades e o atendimento que é feito às mulheres no pré-natal. O que é que vocês pensam um pouco sobre isso? Pronto. A ideia do pré-natal, ela perpassa pela própria ideia da saúde, que a gente já falou. Então, claro, nós temos políticas públicas voltadas à assistência social e nós não viramos os olhos para essa questão, uma questão muito delicada de todo e qualquer município e necessário que qualquer estado tenha uma atenção para essa área. Então, veja, nós temos políticas, como já dito, voltadas para a saúde e essas políticas naturalmente acabam beneficiando mulheres, pessoas, né, mulheres que estão nessa fase aí de gestação. Nós temos também, falando da ideia das creches, acho que eu não falei quando falei da educação, mas também nós temos propostas para creche. Nós temos um déficit ali nas vagas e uma das propostas que o Zé Paulo sempre apresenta, que nós de novo apresentamos, é a ideia de, para diminuir a curto prazo esta deficiência, é a criação ali de parcerias público-privadas com creches particulares para que esta quantidade de crianças que não está sendo integralizada e integrada ali dentro da creche, que ela possa, com o subsídio do Estado, que ela possa estudar ali, estar em uma creche particular. Esse é um dos pontos para a creche e, lá na frente, a criação, óbvio, de outras creches, respeitado o orçamento. Mas a ideia dessa assistência, ela perpassa pela própria ideia da melhoria na área da saúde. Para a gente finalizar, minha cara Lânia, no debate da FAM-FM, uma das falas de Zé Paulo, que mais chamou a atenção e gerou polêmica e reações, inclusive nas redes sociais, na mesma hora em que ele falou, foi quando ele disse claramente e textualmente que não acreditava que existisse preconceito ou racismo em Aracaju. Você comunga da mesma ideia, da mesma percepção? Zé Paulo realmente falou que não vê essas práticas racistas em Aracaju como estava sendo posto ali pela candidata anterior. Veja, eu como mulher negra, preta, dentro da classificação de negro, e aí vou utilizar um termo que essas pessoas costumam utilizar, dentro do meu lugar de fala, eu endosso, eu reafirmo isso. Veja, eu sempre trabalhei, eu sempre busquei um sucesso ali dentro da minha área. Eu nunca olhei as coisas dessa forma. Eu acredito que preconceito vai existir em geral, não só contra a mulher, contra homens, contra negros. Então, preconceito existe de forma geral. Preconceito é aquela aversão ao desconhecido. Tem pessoas que não sabem lidar com o que é diferente e com o que é desconhecido. Então, esse realmente é um problema delas. Eu sou muito bem resolvida comigo mesma, como eu disse, sou mulher, sou preta, e não vejo essa forma racista como vem sendo propagada aí como algumas pessoas. Veja, quando a gente diz que, e eu já ouvi muito isso, quando se diz que o Brasil é um país racista, Sergipe é um estado racista, Aracaju é um estado racista, é como se estivesse dizendo que cada um de vocês que está assistindo é racista, e eu não concordo com isso. Como eu disse, existem pessoas que não sabem lidar com as diferenças. Isso é um problema que ela tem de resolver com ela. Agora, chegar e dizer, da forma como estava sendo dito, que toda a prática institucional é racista, eu não concordo, não. Eu não gosto desse tipo de divisão também, e reafirmo isso como o Zé Paulo falou. Eu não gosto disso porque é como se você estivesse colocando uma pessoa contra a outra, e não é assim.
todos somos iguais, apesar de termos as nossas diferenças. E nós precisamos respeitar quem é diferente. Quem não respeita e quem não consegue conviver com a diferença, que viva com esse conflito interno. Obrigado pela participação, espaço sempre aberto. Pronto. Posso só falar aqui meu recado final? Bom, primeiro agradecer aqui a FAM e a todos que fazem a rádio, agradecer a quem aqui esteve e quem ficou até o final para assistir a nossa entrevista. Nós, como já dito aqui, nós não temos tempo de TV e nós não temos muitos recursos, mas temos um desejo muito grande de promover uma mudança na sua vida aracajuano. Eu convido vocês a conhecerem o Zé Paulo. O Zé Paulo eu sou muito fã do Zé Paulo. Nós, como um todo do Novo, somos fãs do Zé Paulo. Ele é um homem muito inteligente, muito sério, muito íntegro e todo aquele que o acompanha tem essa mesma percepção. Ele é alguém que é diferente, alguém que vem de fora da política e, assim como você, é um cidadão indignado, mas que tem um desejo muito grande de transformar, ou pelo menos um pouco, esta cidade. Nós convidamos você para conhecer ali, visitar o Instagram do Zé Paulo, @ZéPauloLeão, visite o meu também, porque nós também falamos ali das propostas, @LâniaBarbosa_. E convidamos você para que, se você se identificou, né, com tudo aqui que nós falamos e se você sentiu a mesma coisa que nós sentimos quanto à nossa cidade, se você deseja mudança, que no dia 6 de outubro você vote 30. E não somente vote, como fale antes disso, né, aos seus amigos, àqueles que você conhece, que também vote 30, que conheça o Zé Paulo e que confie no novo. Né? A gente sempre fala, dê uma chance ao novo. E realmente, diante de todo o cenário aqui que nós acabamos de expor, dê uma chance ao novo, né? Dê uma chance a você de ter algo diferente nesta cidade. Obrigado, Lânia. Obrigado, meninas que acompanharam aqui também. Bom desempenho, boa desenvoltura. Parabéns. Muito obrigado.